Alô, 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 alô. Olá, tudo bem? Eu vou falar um pouco do artigo pego para os seminários em Pesquisa 2, que no caso foi intitulado Pegar um artigo sobre desafios da nanotecnologia. O artigo que eu peguei foi Síntese, Caracterização e Atividade Antimicrobiana de Nanocompósitos de Poliíndole, que é um polímero, com nano-óxido zircônico, que é um cerâmico. No caso, por que eu peguei esse artigo? Já é um desafio em si fazer um nanocompósito com polímero, ainda mais que é uma família meio com uma composição química bem específica, e tu obter com óxido de zircônia. E também em termos de custo para baratear o processo. É um artigo bem recente, de 2020, de abril. Foi publicado nessa revista, Materials Today Present. Os autores são indianos e o fator de impacto dela é alto, é 0,97. Por que eu peguei esse artigo? Porque ele não só pode também ser aplicado em áreas medicinais, mas também em áreas de biosensores, eletrônicos, entre outras áreas. Vou falar um pouquinho dos compósitos e nanocompósito. O compósito ele tem um reforço e a matriz. A matriz polimérica normalmente é responsável por conferir a estrutura do nanocompósito. E o reforço, que no caso é a carga de reforço, é as nanopartículas responsáveis por realçar alguma de suas propriedades desejadas. Resistência mecânica, dureza, entre outras. No caso do óxido de zircônia, para aumentar a estabilidade dele. Todos os óxidos metálicos não apresentam uma estabilidade ao longo do tempo. O nanocompósito, normalmente ele apresenta a diferença de compósito para nanocompósito. Ele apresenta a carga nanométrica e a matriz seria em dimensões normais. Na literatura é descrito que os nanocompósitos poliméricos à base de nanopartícula de óxido metálico, eles apresentam boa estabilidade mecânica e biocompatibilidade. E também as suas aplicações são inúmeras, mas principalmente em sistemas biomédicos terapêuticos, bioimagem, biosensibilidade, entre outros. Eu vou falar agora um pouco só do óxido de zircônia e da poliíndole, que é o polímero utilizado no trabalho. Os outros dois polímeros utilizados são da mesma família. No caso, o óxido de zircônia é um óxido metálico que se assemelha-se muito ao óxido de titânio, só que ele é mais barato em relação ao óxido de titânio. É um cerâmico, então ele possui dureza alta quando sintetiza alto e alta resistência mecânica, química e biocompatibilidade. Aqui eu coloquei também outros óxidos utilizados, não no trabalho, mas na literatura, o óxido de cério e a ferrita. Também ele é muito utilizado em implantes de biomateriais, mas principalmente em coroas dentárias. Ele literalmente substitui o óxido de titânio devido o seu custo é um pouco elevado, mas não comparado com o óxido de titânio. Agora eu vou falar um pouquinho do polímero utilizado. No caso, essa é uma família de polímeros. O polímero utilizado foi a poliíndole. Só que a comparação desse polímero com os outros é que a poliíndole ela possui uma taxa de degradação menor do que a polianilina e o polipirrol, em comparação com as outras. As propriedades gerais deles são anticorrosiva, antifúngica, antioxidante e antimicrobiana. E as aplicações tem um monte, mas as principais é intermédio bioativo, usado na farmacologia, eletrocatálise, baterias, sensores, revestimento, entre outros.
No caso, a poliíndole também ela é muito utilizada para revestimento anticorrosivos. E um polímero de condução, também usado na parte eletrônica. O objetivo do trabalho. Aqui é a nanopartícula de óxido de zircônia. Tá errado aqui. É óxido de zircônia com a poliíndole. É síntese e caracterização da poliíndole com a nanopartícula de zircônia para avaliação da atividade antimicrobiana e possíveis aplicações. Os materiais e métodos vão ser divididos primeiramente na síntese da nanopartícula de zircônia, na poliíndole e depois na produção desse nanocompósito. No caso, na síntese da nanopartícula de zircônia, foi pelo método de precipitação, que literalmente é utilizar substâncias químicas que reagem, formam duas fases, uma líquida e outra sólida. Normalmente é usado um solvente, o etanol ou a água. Um exemplo clássico de precipitação é o óxido de prata, que é formado pelo cloreto de prata. A síntese de nanopartículas de zircônia foram produzidas, como eu disse, pelo método de precipitação, utilizando óxido cloreto de zircônio octohidratado, no caso com água, e amônia. Foi utilizada uma relação de 1:1, colocado tudo no becker, teve uma agitação vigorosamente e em temperatura ambiente foi feita a síntese. Depois dessa agitação, tu forma o hidróxido de zircônio. É o resultado dessa reação. Quando tu lava com água deionizada, tu remove íons de cloreto que pode ter na amostra. E também outras interferências que pode ter. É secado em 80 graus Celsius por 24 horas e calcinado a 600 graus Celsius por 6 horas, formando sim daí a nanopartícula de zircônia. Antes ela é hidróxido de zircônia. No caso da síntese do polímero, também foi realizado pelo método de precipitação. É colocado o precursor do polímero, que é o poindol, mais o etanol e o cloreto férrico, no qual é agitado numa atmosfera com nitrogênio. Essa mistura é sonificada. Sonificação resumidamente, é um processo que tu utiliza energia de ondas sonoras. Geralmente é para ter menor aglomeração de partículas. E daí no final tu resulta num preto esverdeado, solução final. Daí tu lava com água destilada, retirando o cloreto férrico e o ácido tartárico que pode ser formado. Daí é seco em 60 graus, obtendo o polímero. A síntese da nanopartícula de óxido de zircônia foi realizada, é uma reação mesmo, no qual tu adiciona, de 100% tu adiciona 85% de poliíndole, que é 1,5 gramas que o artigo utilizou, e 15% de nanozircônia diluído em etanol. Essa nanozircônia diluída em etanol foi agitada por uma hora adicionado na poliíndole. Essa solução foi seca em 50 graus e foi reutilizado um recipiente retangular para fazer o polímero. Foi seca a 50 graus Celsius para remover uma possível umidade que pode ter e o solvente, que no caso é o etanol. Agora dos resultados, eu vou falar um pouco dos resultados do polímero, depois no caso da nanopartícula de zircônia, e depois do nanocompósito formado. Uma breve, resumidamente, o que é um FTIR, é para identificar grupos funcionais e confirmação, e também tem uma certa confirmação da síntese. No caso, nos picos de 757, identifica-se o anel benzeno, CH, do polímero poliíndole. Só uma breve curiosidade, o polímero poliíndole, ele apresenta anéis benzeicos ligados por nitrogênio. No caso de 1594, tem a ligação de nitrogênio com hidrogênio, típico dos polímeros poliíndole, por isso que confirma-se a síntese do polímero inicial. E as bandas de 200 e 400
é indicando o alongamento do NH da precipitação do nitrogênio na polimerização do polímero. Caso esses picos. O espectroscopia UV visível é para te analisar o comprimento da cadeia polimérica e a banda gap, que é o que tu explora as propriedades eletrônicas, se é isolante, semicondutor, entre outras características. No caso é medido em absorvância e comprimento de onda. O UV visível do polímero teve uns picos em 228 e 278, que é devido ao comprimento da cadeia polimérica, por isso que teve uns picos altos. A energia de banda gap que foi calculada do polímero é de 4,4 eV, que é característico do poliíndole. Aqui foi feito espectroscopia por ressonância magnética nuclear no polímero, que explora as propriedades magnéticas para determinar propriedades físicas e químicas. E daqui foi observado valores, são bem pequenos porque a imagem não estava muito boa, mas são valores de 7,63, 7,02, tudo na faixa de 7,4 ali, que são anéis benzênicos das unidades do polímero. E no caso a banda NH, que foi observada em 10,8D, que é o gráfico dado, são ligações NH, o que explica que são muito estáveis frente a outros químicos na polimerização. O difração de raio-x do polímero. O DRX identifica as frases cristalinas e também tem o cálculo do tamanho do cristalito médio pela equação de Scherrer, que tu consegue realizar. No caso, o DRX do polímero foi identificado uma ausência de difratogramas característicos que identificam o material amorfo que é um polímero, nesse caso do poliíndole. E a partir da equação de Scherrer, mediu-se o tamanho do cristalito e o resultado foi de 49 nanômetros. É que depois o tamanho de cristalito é correlacionado com a microscopia eletrônica de varredura, por isso que ele correlaciona o DRX com o MEV depois. Agora eu vou falar só das nano de zircônia, sem polímero. O FTR das nanos de zircônia aparece em 498, que indica a vibração do estiramento do óxido de zircônia, que é bem característico da nanopartícula de zircônia. No caso, as bandas em 3000 e 3400, essa daqui, indica a vibração de estiramento dos grupos hidroxilas com ligações de zircônio, com hidróxido de zircônio, que é formado antes da calcinação. No caso, na espectroscopia UV visível da nano de zircônio, observe bandas na 270 e 290, que são transições de elétrons nos subníveis P. A energia na banda que foi calculada foi de 4,2 electrovolts, que é característico da nano de zircônio. O DRX da nano foi analisado, é bem cristalino o DRX. Os picos de 27 a 32, que é umas fases ali, são características da fase monoclínica e tetragonal do óxido de zircônia. A seleção de calcinação a 600 graus foi baseado no DRX, em relações anteriores que o íon hidroxila, que é formado antes da calcinação, ele é removido sobre tratamento térmico para cristalizar, mas ainda mesmo assim ele fica um pouco de íon de hidroxila de zircônia. O tamanho de cristalito médio também foi calculado, foi de 8,8 nanômetros, podendo correlacionar que realmente foi sintetizado uma nanopartícula. O FTR agora eu vou falar só da caracterização do polímero juntamente com a nano de zircônio, que no caso é o nanocompósito. O FTR, em geral, todas as intensidades são reduzidas em comparação com o polímero. Isso é devido às interações entre a nanopartícula e a matriz polimérica, indicando uma interação significativa na nano e no polímero. A banda em 659, no caso aqui, que é
que é pela estrelinha azul, é caracterizado pela ligação do óxido de zircônia, que tinha na nano de zircônia, indicando que a nano de zircônia ficou na matriz polimérica. Em 768, que é essa banda elevada, é característico da deformação do CH do benzeno do polímero, indicando a conformação do polímero também. E os picos de 1400 e 1330 são característicos de alcenos aromáticos do polímero. O V visível do nanocompósito, no caso, os picos de 220 e 276 indicam a formação do polímero de óxido de zircônia com nanocompósito. E também corresponde, no caso desses picos aqui, corresponde à transição do subnível P que tinha no nano de zircônia. No caso, o DRX da nano de zircônia com polímero. Não deu para identificar muitas fases, só teve fases do óxido de zircônia tetragonal e monoclínica. Mas mesmo assim não foi bem explicada essa parte no artigo, mas teve alguns. Mas foi calculado o tamanho médio do decristalino, que foi interessante, porque teve um aumento de 34 nanômetros. Como só nano de zircônia apresentou 8,8 e o polímero apresentou quase 48 nanômetros, teve um aumento dessa condição cristalina no nanocompósito. Aqui eu vou falar da microscopia eletrônica de varredura de cada um. Eu botei tudo numa imagem para ter um comparativo. E daí eu vou primeiramente falar do polímero. O polímero é conformado pela agregação de pequenas estruturas globulares. As partículas são irregulares, confirmando a natureza amorfa do material. Foi calculado o diâmetro médio, que no caso foi de 4,8 nanômetros. Já na nano de óxido de zircônia, consistiu em partículas esféricas, de tamanho de 1 a 2 nanômetros. O diâmetro médio encontrado foi de 6,5, correlacionando os dois resultados com o DRX comparando. Já o nanocompósito, ele apresentou muito disperso na matriz, e muitas dessas nanopartículas apresentaram-se aglomeradas, o que já era previsto na matriz polimérica. Isso possivelmente é devido às interações intermoleculares. Só eu me esqueci de falar, mas essa técnica serve para analisar a morfologia do material. O DAX, eu vou primeiramente falar um pouquinho da técnica, rapidamente para que serve, a espectroscopia de raio-x por dispersão em energia, é capaz de caracterizar átomos devido ao range eletrônico específico. Resumidamente, identificar a estrutura atômica. Que no caso, o EDAX confirma-se a síntese da nano de zircônia com polímero pela presença de nitrogênio e zircônia, que não era, no caso, a nitrogênio não tinha na nano de zircônia e tinha no polímero. E já a zircônia não tinha no polímero e tinha na nano de zircônia. Então, é só um resultado mais complementar, só para confirmar realmente que teve a síntese do nanodecompósito, mas também o artigo não observou a quantidade de cada elemento, que normalmente nesses testes tu consegue analisar quanto foi de zircônia, quanto foi de oxigênio, carbono, enfim, os elementos químicos. Agora eu vou falar um pouco das análises térmicas. Por que foi feito análises térmicas? Para ver a estabilidade, também comportamento termoplástico, termorrígido e de elastômeros, literalmente comportamento de polímero. E principalmente a estabilidade térmica do material. Foi realizado o DSC no polímero e o TGA no nanocompósito. O DSC. Esses picos, eles de 97, 178 e 267, é devido à evaporação da água e do orgânico do polímero. Já no caso do TGA do nanocompósito, em 90 graus aqui, teve uma breve queda, diria até uma queda bastante alta
da massa, que confirma a eliminação de água superficial e etanol. Foi em 90 graus. Em 300 graus, aqui mais ou menos, teve um declínio nessa, não posso nem dizer uma curva, mas nesse gráfico, devido à decomposição de substâncias orgânicas, surfactantes e possivelmente do óxido de zircônio. E em 800 graus, que no caso foi quase no final lá, aqui, teve essa perda de massa devido à remoção de orgânicos adsorvidos na superfície. Ao longo da análise, em geral, teve uma perda de massa de 90%, sendo a maioria composta do resíduo de óxido de zircônio. Aqui eu vou falar um pouco da atividade antimicrobiana e também um pouco da atividade antifúngica. Primeiramente eu vou falar um pouquinho como é que foi feito esses testes. Foi realizado frente a 7 micro-organismos, 5 bacterianos e 2 fúngicos, e a análise foi feita pela difusão de agar, e foi calculado o diâmetro da zona de inibição. Literalmente, o que acontece? Tu pega o nanocompósito, adiciona ali, tu sabe quanto foi de adicionado do micro-organismo e quanto foi de zona de inibição ali, que seria quanto que tu calculou a distância. Quanto maior a zona de inibição, maior foi a atividade antimicrobiana frente àquela bactéria. Daí, no caso, o artigo não fala muito porquê disso daqui, mas todas as bactérias e fúngicas apresentaram, o nanocompósito apresentou atividade antimicrobiana e antifúngica frente a essas 7, no caso as bactérias Staphylococcus, Bacillus subtilis, E. coli, Salmonella e Pseudomonas. E no caso dos fungos, a Candida albicans e Penicillium chrysogenum. Como o artigo não comentou, eu peguei na literatura algumas óxido de prata, nanopartícula de óxido de prata, óxido de cobre, óxido de titânio, e daí ele comenta sobre 2 mecanismos que pode ser fator dessa zona de inibição. No caso, a formação de peróxido e radical livre formado nessa superfície de óxido de zircônio, que adere na membrana celular do micro-organismo, eliminando ele, ou liberação de íons de zircônia também, que pode atravessar essa membrana celular do micro-organismo, desorganizando e causando dano na estrutura celular. Eu acredito que pode ser por esses 2 mecanismos. O artigo não comenta nada, só comenta que esse nanocompósito apresentou atividade antifúngica e antimicrobiana. No caso, confirma-se a síntese do nanocompósito, que já é uma grande desafio, fazer um nanocompósito, porque normalmente o que acontece com o nanocompósito? Ou tu não tem muita quantidade de óxido de zircônia no polímero, ou o polímero ele começa a criar uma interfase e daí ali começam os problemas no nanocompósito. Então tu confirma a síntese do nanocompósito devido à presença dos grupos do polímero e da nano de zircônia. O DRX mostrou que há uma mudança significativa na natureza cristalina do nanocompósito. Isso indica um aumento de dureza, de propriedades mecânicas, entre outras. E também o espaço tridimensional é mais organizado. Isso que significa a natureza cristalina do nanocompósito. Ele também apresentou estabilidade em altas temperaturas. E também apresentou boa atividade antimicrobiana. E o artigo não fala em atividade antifúngica, mas eu acredito pela zona de inibição também que apresentou atividade antifúngica e pode ser usado no campo medicinal. Ele não chega a falar muito das aplicações, mas como eu comentei, biosensores, terapêuticas, entre outras aplicações, pode ser utilizada. O que eu achei interessante do artigo, pelo jeito que o artigo foi realizado, a síntese não apresentou um grande custo frente a outros óxidos metálicos que são caros. Então poderia ser usado em aplicações bem específicas,
ou vastas, tendo um custo bem menor do que outros óxidos metálicos utilizados. Mas eu complementaria com propriedades mecânicas, se pudesse, e também eu comentaria mais ali no artigo de propriedades antifúngicas e antimicrobianas. Como eu disse, o artigo não falou nada da explicação do porquê que teve isso, mas eu acredito que seja por causa de uma nanopartícula metálica. Já por ser nano, tem uma alta área superficial e como disse, óxidos metálicos eles costumam ter aqueles dois mecanismos que eu comentei. E aqui é a bibliografia e aqui é o artigo que eu apresentei, e é mais ou menos isso. E obrigado.